Olá a todos, vamos fazer uma aula agora comentada do livro, tá? Sobre estudo completo de uma função. Optei por fazer essa aula comentada porque a gente tem uma parte aí de texto, então para não ter que ficar replicando no nosso quadro virtual, nós vamos utilizar o livro. Então vamos lá, estudo completo de uma função. Indo para o nosso livro, esse é o tópico 6.3, tá? Antes, no 6.1, a gente viu a aplicação de derivada com a primeira derivada para encontrar intervalos em que a função é crescente e decrescente. E no tópico 6.2, vimos a segunda derivada, como podemos utilizá-las para achar ponto de inflexão, assim como intervalos da função em que ela é côncava para cima ou côncava para baixo. Então, diante disso que a gente viu até aqui, a gente consegue fazer o que a gente chama de estudo completo de uma função, que é basicamente usar derivadas, né, e outras informações que a gente já conhece de matemática, para a construção do gráfico da função, tá? Que é um dos principais objetivos de derivada. Então vamos lá, ele tem um roteirinho em que basicamente a gente vai seguir, que começa com a determinação do domínio. Um exercício que a gente já fez, a gente precisa saber qual que é o domínio da função, para ver se existe ponto de descontinuidade e provavelmente fazer estudo ali de limites, para ver como é que é o comportamento da função nesses pontos. Tá? Determinação das intersecções com os eixos, quando possível. Tá? Isso aqui, em algumas situações, fica difícil, como por exemplo, contra a raiz de equação de quarto, quinto, né? Até terceiro grau, a gente consegue encontrar. Agora, dependendo do polinômio, né, da forma funcional ou de funções, logaritmos misturados com exponenciais, com expoentes polinomiais, né, pode ficar muito complexo a gente encontrar essas interseções. Então, elas não são obrigatórias, por isso que aparece a palavra quando possível. Tá? Determinação dos intervalos de crescimento e decrescimento e de possíveis pontos de máximo e mínimo. Lembrando que aqui a gente já sabe encontrar intervalos de crescimento e decrescimento e pontos de máximo e mínimo, usando a primeira derivada, eu também consigo detectar. Né? Se eu venho de um intervalo crescente para um intervalo decrescente, isso é máximo relativo. Se eu venho de um intervalo em que a função é decrescente e passa para crescente, isso é um ponto de mínimo. Determinação dos intervalos em que a função é côncava para cima ou para baixo e dos possíveis pontos de inflexão. Ponto de inflexão, eu tenho que resolver um probleminha que é calcular a segunda derivada igualar a zero. O valor que resolve isso é o valor de x em que eu tenho um ponto de inflexão, né? Ou seja, onde ocorre mudança de concavidade da função, e faço o estudo sinal para ver os intervalos em que a função é côncava para cima ou para baixo. Determinação dos limites dos extremos do domínio e de possíveis assíntotas. Né? Aqui está a parte que eu adiantei lá no início, que eu estou falando quando eu estudo o domínio e tem um ponto de descontinuidade, então eu preciso saber, ali eu posso ter provavelmente uma assíntota e também preciso saber como é que é o comportamento da função nos extremos, ou seja, quando ela vai para mais infinito ou menos infinito. E determinação dos limites laterais nos pontos de descontinuidade, quando houver, e possíveis assíntotas, que é continuidade do que eu falei. Então vamos ver aqui o exemplo do livro. O exemplo do livro é uma função, é o exemplo 6.8, ele pede para que eu faça o estudo completo da função f de x é igual a x elevado a 3 dividido por 3, menos 2x elevado a 2, mais 3x, mais 5. Então, seguindo o roteirinho dele lá, primeiro, a letra A, determinação do domínio. O domínio é todo R, né? Um polinômio ali, não tem nenhum x no denominador. Então, tranquilo. A interseção aqui,
do eixo y, que ele está fazendo? Ele vai colocar x igual a 0. Esse é mais fácil, né? Porque sempre que eu preciso encontrar a interseção no eixo y, é basicamente substituir x por 0. Eu vou saber quando x é 0 se intercepta o eixo y. Aqui é simples, substituindo ali na nossa função, né? Vou usar o mouse aqui, esse software de captura de tela que chama Screen-on-Matic, ele é bom, porque provavelmente vocês estão vendo o meu mouse com um ponto, com círculo amarelo em volta. Então, substituir isso aqui vai zerar o primeiro termo, né, o primeiro monômio desse polinômio, vai zerar e vai sobrar aqui 5. A interseção com o eixo x seria igualar essa função a 0 e encontrar quais são as raízes, né? Isso aqui é uma equação difícil de solução, então ele nem resolve, tá? Ele já passa para o terceiro ponto, que é para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, ele pega e calcula a derivada de x3 sobre 3 dá 3x elevado a 2 dividido por 3, vai cortar 3 com 3, vai ficar x ao quadrado, a derivada de menos 2x elevado a 2, desce o 2 aqui multiplicando, vai ficar menos 4x, e a derivada de 3x dá 3, e a derivada de 5 dá 0. Então temos aqui uma função de segundo grau, ele não fez a continha aqui, em matemática eles costumam falar assim, é trivial ver que as raízes são 1 e 3, mas aqui basicamente é pegar essa f' de x igualar a 0, uma equação de segundo grau, né? Aqui a gente sabe que é uma função côncava, com concavidade para cima, por causa do sinal de A aqui, que é positivo, e se tivesse uma raiz, ela estaria tangenciando o eixo x, tendo duas raízes, intercepta o eixo x em 2 pontos, nos pontos 1 e 3, que estão descritos aqui nesse gráfico. E aí vai fazer o estudo do sinal da função, né? Vou achar aqui um pouquinho. Substituindo aqui, pegando valores menores que 1, 0, por exemplo, dá 3, então é positivo. Entre 1 e 3, substituir aqui 2, por exemplo, fica 2 elevado a 2 dá 4, menos 4 vezes 2 dá 4 menos 8, menos 4, mais 3, menos 1. Menos, né, se eu fizer para qualquer valor entre 1 e 3, eu vou perceber que dá negativo. E valores maior que 3, isso aqui vai dar 9, menos 12, maiores que 3, né, estou substituindo por 3, 4 elevado a 2 dá 16, menos 4 vezes 4, 16, dá 0, mais 3 dá um valor positivo. Então a função antes de 1 ela é crescente, entre 1 e 3 ela é decrescente, como mostra a setinha aqui, e para valores de x maior que 3 ela é crescente. Está vendo aqui? Comportamento de f. Eu costumo fazer, como eu mostrei nos vídeos anteriores, um único estudo sinal em que eu coloco a f' de x e o f de x aqui em cima, já coloco o sinal e o comportamento da função com as setinhas. Tá? Aqui o que ele vai fazer? Ele vai pegar o ponto 1 e aplicar na função f de x, né, que é, lembrando lá, é x elevado a 3 sobre 3, menos 2x2 mais 3x mais 5, tá? E vai encontrar o f de 1 e o f de 3. Por quê? Porque ele vai traçar o gráfico, então ele precisa das coordenadas. Então, aqui, como eu disse, ponto de máximo relativo, ponto de mínimo relativo. Observamos que não há pontos de máximo ou mínimo absoluto. Por quê? Tá? Isso aqui é uma perguntinha que vai ficar para vocês tentarem resolver. Por que dessa observação aqui? Por que a gente pode fazer essa observação? Então, a letra D, né, do nosso roteiro lá, que é
determinação dos intervalos em que a função é côncava, para cima ou para baixo. O que eu faço é encontro a segunda derivada, lembrando que a primeira derivada deu x, deixa eu relembrar aqui para vocês, x ao quadrado menos 4x mais 3, então x ao quadrado é 2x, menos 4x dá menos 4 e mais 3 dá 0. Então, o que eu faço? Igualo essa função aqui a 0, vai ficar 2x igual a 4, ou seja, x igual a 2, esse aqui é o ponto de inflexão, e faço o estudo sinal. Para valores menor que 2 vai dar negativo, para valores maior que 2 vai dar positivo. Qual que é o comportamento da função? Ela é côncava para baixo para valores menores que 2 e côncava para cima para valores acima de 2. O ponto de inflexão é 2 e ele vai achar o f de 2, que é aplicar 2 na função original, f. Encontrou esse valor, está dando umas fraçõezinhas, ele vai precisar desses pontos para traçar o gráfico da função, beleza? Ele vai fazer o quê? Calcular, a função não tem descontinuidade, então ele vai calcular os limites extremos, o limite de f de x quando x tende a infinito. É a mesma coisa que olhar o limite do monômio de maior grau, então aqui o limite vai ficar x elevado a 3 sobre 3 quando x tende a infinito, isso aqui está crescendo para o infinito ao cubo, vai ficar maior ainda, aceleração dividido por 3 é um número que está crescendo infinitamente dividido por um número fixo, então dá infinito. Quando eu olho para menos infinito, o importante é que um número negativo elevado ao cubo sempre vai dar negativo, então isso aqui está crescendo em módulo, né? Mas é sempre menos, então na verdade está decrescendo muito rápido, dividido por um número fixo vai ser menos infinito. Então a função quando x vai para infinito dá infinito e quando x vai para menos infinito dá menos infinito. Ponto de descontinuidade, a gente já falou que não há, e com essas informações eu traço o gráfico. Ele não escreveu aqui, mas aqui é o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. O ponto 1 e o ponto 3 ele encontrou lá do estudo sinal da primeira derivada, e aqui do estudo sinal da segunda derivada, o ponto de inflexão. Para valores anteriores a 1, a função é crescente, e aí ele junta com outra informação que a concavidade é para baixo até o ponto x igual a 2, e a concavidade é para cima para valores acima de 2. Então ela é crescente para valores menores que 1, entre 1 e 3 ela é decrescente, e acima de 3 ela é crescente. Então está aqui com essas informações, e aí tem os limites, o limite tende a infinito, né? Quando x tende a infinito, f de x é infinito, e quando x vai para menos infinito, f de x é menos infinito. Tá? Então aqui, essa é a ideia do estudo completo da função. Aí vem a pergunta sobre a afirmação que ele fez. Lá, do jeito que foi, parecia fácil de ver, mas não é tão simples assim. Por que que esses pontos aqui é um ponto de máximo relativo e mínimo relativo, né? Porque qualquer valor aqui vai dar um f de x maior do que esse máximo, e qualquer valor daqui para baixo vai dar um f de x menor do que esse valor de mínimo relativo. É exatamente porque ele olhou os limites dos extremos da função e descobriu que a função tende a infinito para um lado e menos infinito para o outro, então esses pontos que a gente encontra aqui serão relativos. E aqui está a interseção, né? Quando x é igual a 0, y é igual a 5. Tá? Depois vocês tentem replicar. E ele nos preocupou onde, aqui provavelmente, aqui vai cortar, né, o eixo x. Esse valor, como é difícil de se encontrar, ele não teve preocupação de encontrá-lo. Por quê? Porque aqui a gente tem um esboço da nossa função que a gente está estudando. Ok? Então, a gente continua com exercícios práticos, provavelmente no próximo vídeo. Bons estudos e até a próxima aula.